Oi, pessoal. Vamos falar aqui um pouquinho para vocês sobre a avaliação do risco cardiovascular. A mortalidade por causas cardiovasculares, ela vem em declínio nos países desenvolvidos, porém ela tem elevações rápidas e substanciais nos países em desenvolvimento. E segundo a OMS, essa tendência ela vai persistir. No Brasil, nós temos uma prevalência de tabagismo em torno de 17,5%, em comparação com uma prevalência de 20% de tabagismo no mundo, sendo que a maior concentração das pessoas que fumam, ela está na população entre 30 e 49 anos, porém, os últimos estudos mostraram que há uma tendência ao aumento do número de mulheres e pessoas com baixa renda em relação ao tabagismo. A hipertensão, ela tem uma prevalência no mundo e no Brasil muito semelhante. Pessoas acima de 25 anos têm uma prevalência que gira em torno de 30% a 33% no mundo e no Brasil. Diabetes também é muito semelhante à prevalência da diabetes no mundo e no Brasil, girando aí em torno de 10%. Porém, como vocês podem perceber, a obesidade ela tem uma prevalência no Brasil, por ser um país em desenvolvimento, bem maior do que a prevalência mundial, sendo a prevalência mundial em torno de 12% e a prevalência no Brasil aí próximo a 20%. Além da obesidade, diabetes, hipertensão, tabagismo, nós temos também outros fatores de risco para as doenças cardiovasculares, como as dislipidemias. O que é que são dislipidemias? Dislipidemias são os distúrbios nos lipídios, no colesterol, no triglicerídeo. No Brasil, um estudo feito em 9 capitais, envolvendo mais de 8.000 pessoas, foi detectado que 40% dessa população ela possui colesterol total maior que 200, que vocês vão ver mais na frente, que é o valor que a gente considera como quem tem um colesterol alto. Por que eu devo estratificar o risco cardiovascular de um paciente? Porque 50% dos pacientes com DAC, doença arterial coronariana, eles apresentam como primeira manifestação um evento coronariano agudo. E é sabido que esses eventos coronarianos agudos, eles têm uma mortalidade muito maior do que se eu identifico a doença antes do evento agudo. Quando eu estratifico o risco, eu consigo identificar indivíduos assintomáticos e, dessa forma, eu consigo intervir e tratar esses pacientes antes que eles apresentem um evento agudo. Para isso, eu utilizo algoritmos e scores de risco. O mais famoso, que deu o pontapé inicial nessa estratificação de risco, é o score de risco de Framingham, mas o score que a gente utiliza hoje, mais utilizado, que a Sociedade Brasileira de Cardiologia usa e que vocês vão aprender hoje na aula, é o score de risco global. O de Framingham foi um grande estudo populacional realizado nos Estados Unidos, na cidade de Framingham, na década de 1940, mais precisamente 1948, e ele avaliou a população durante 10 anos, e com isso ele conseguiu estimar a probabilidade do indivíduo ter um IAM, que é um infarto agudo do miocárdio, ou morte por doença coronária nos próximos 10 anos. Os indivíduos avaliados eram indivíduos sem diagnóstico prévio de DAC, doença arterial coronariana, e esse score ele conseguia identificar adequadamente os indivíduos de baixo risco, ou seja, aqueles que tinham menos de 10% de chance de ter um infarto ou uma morte por doença coronária nos próximos 10 anos, e os indivíduos de alto risco, que são aqueles que têm mais de 20% de chance de ter um evento. Aqui a gente mostra para vocês um gráfico com as principais causas de morte no Brasil. E aí a gente pode ver que as doenças do aparelho circulatório, elas são as doenças de maior impacto na mortalidade no Brasil, aí chegando a quase 30% das causas de morte no Brasil em 2014, um dado do DataSUS,
serem por doenças do aparelho circulatório, seguidas das neoplasias, das causas externas. No Ceará, as causas externas elas ficam em segundo lugar e a neoplasia vem em terceiro lugar. Doenças do aparelho respiratório, como pneumonia, pneumopatias crônicas e as doenças endócrinas. E aí, como eu estratifico o risco, como eu vou estratificar o risco, o objetivo maior dessa aula. A estratificação de risco ela é feita em pacientes, em pessoas na população de 30 a 74 anos e ela é dividida em 3 fases. Na fase 1, eu vou identificar as manifestações clínicas da doença aterosclerótica ou os seus equivalentes. Ou seja, eu vou fazer uma história clínica do paciente, uma consulta como um todo, e vou identificar nesse momento se ele tem doença aterosclerótica ou manifestação, com suas manifestações clínicas ou seus equivalentes. Que aí estão nessa tabela os dados. Quais são eles? Doença aterosclerótica clinicamente evidente, doença arterial coronariana, doença cerebrovascular, que é aí representado pelos AVCs, ou doença obstrutiva periférica. Pacientes com aterosclerose subclínica significativa documentada por método diagnóstico, cateterismo, TC de coronária, TC de crânio. Pacientes que já tenham sido submetidos a procedimentos de revascularização arterial, seja ela angioplastia, né, colocação de stent no cateterismo, ou revascularização do miocárdio, revascularização de membros inferiores. Pacientes diabéticos tipo 1 e 2, então vê a importância, o impacto do diabetes na doença cardiovascular. Pacientes com doença renal crônica e pacientes com hipercolesterolemia familiar. Esses pacientes, eles já são, de cara, identificados como pacientes de alto risco. Se eu não conseguir identificar nenhum desses fatores no paciente, eu passo para a fase 2, que é o cálculo do score do risco global, o que vocês vão aprender hoje, que a gente vai treinar na aula de quarta-feira. O score de risco global, ele avalia idade, sexo, pressão arterial e se essa pressão ela é tratada ou não tratada, colesterol total, HDL, que é o famoso colesterol bom, tabagismo e diabetes. Mas, professora, você falou que diabetes já entra como alto risco. Isso é uma das falhas, um dos questionamentos desses scores que a gente ainda utiliza. Aqui nós temos a tabela, né, com a atribuição dos pontos. Vocês vão receber essa tabela, cada um vai ter a sua tabela para avaliar, para treinar, e no dia do OSCE vão ter a tabela também, não precisa se preocupar, ninguém vai ter que decorar os dados dessa tabela. Então, aqui vocês podem ver que eu tenho a atribuição da idade, do colesterol HDL, colesterol total, pressão arterial sistólica. Se não for tratado, ou seja, o paciente não é hipertenso, não toma remédio, ou tratada, não, o paciente já é hipertenso, já toma remédio, qual foi o valor da pressão que eu encontrei, se o paciente fuma ou não, se o paciente é diabético ou não. Aqui vocês podem ver, então assim, se eu tenho um paciente de 35 anos, né, então ele vai somar 2 pontos, com o colesterol HDL de 50, menos 1 ponto, eu vou colocando a pontuação aqui embaixo, então 2, menos 1. Com o colesterol total de 150, 1 ponto, então 2 menos 1 mais 1, eu tenho 2. Pressão arterial sistólica, o paciente não é hipertenso e no consultório deu uma pressão de 120, 0, então continuo tendo 2 pontos. Não fuma, 0 ponto, não é diabético, 0 ponto. Vocês podem ver que essas tabelas, a gente tem tabela para mulher e tabela para homem. Então, uma coisa que eu tenho que ter atenção é quando eu for preencher a tabela, se trata de um homem ou de uma mulher, pois a pontuação ela é diferenciada. Chegando a um resultado final, a uma pontuação final, no caso daquele paciente que a gente verificou, uma mulher, 35 anos, sem hipertensão, eu vou para uma tabela final onde eu tenho pontos somados. Então, se eu somei 2 pontos,
ele aqui me dá a estimativa de risco. Então, o paciente tem 1,7% de chance de ter um evento nos próximos 10 anos, o que é considerado, para a mulher, um baixo risco. Vocês podem ver que o score de risco global, ele muda os valores em relação ao Framingham. Então, baixo risco só é considerado aquela mulher ou aquele homem que tenha um risco de evento menor que 5% nos próximos 10 anos. E tem uma diferença entre a mulher e o homem. Mulher que tenha um risco maior que 10%, ela já é considerada de alto risco. Porém, o homem vai ser considerado de alto risco apenas quando o seu risco for maior que 20%. Entre 5% e 20% para homem, risco intermediário. Entre 5% e 10% para mulher, risco intermediário. E aí, por fim, a gente chega na fase 3 da nossa estratificação de risco. O que é que acontece nessa fase 3? Na fase 3, eu vou pesquisar fatores agravantes. Se aquele paciente que eu avaliei, além do colesterol, da glicemia, da diabetes, do tabagismo, se ele tem algum outro fator agravante, pois vocês puderam perceber, acredito eu, que esse score, ele deixa a desejar, ele não avalia a obesidade, ele não avalia a história familiar, e é aí na fase 3 em que eu vou avaliar isso. Então, vocês podem ver aqui que eu tenho 8 fatores agravantes, tá? E a presença de pelo menos um desses fatores leva o paciente a uma estratificação de risco imediatamente superior. Então, se o paciente era de baixo risco, iria para risco intermediário. Se ele é risco intermediário, iria para alto risco. Então, pacientes com história familiar de DAC prematura em parente de primeiro grau. Então, eu tenho que ser parente de primeiro grau, pai, mãe ou irmãos. Se no homem tiver acontecido com menos de 55 anos, ou seja, foi meu pai que teve um infarto aos 45 anos, eu pontuo. Se tiver acontecido o evento na mulher, não, o evento foi na minha mãe aos 60 anos, eu também vou pontuar. Diagnóstico de síndrome metabólica, conforme os critérios da Federação Internacional de Diabetes, que a gente vai já falar aqui para vocês o que é. Pacientes com microalbuminúria, então aqueles pacientes que já têm perda da função renal, apesar de ainda não ser uma insuficiência renal crônica, mas já tem perda da função renal. Pacientes com hipertrofia ventricular esquerda, já tem cardiopatia estrutural. Pacientes com PCR ultrassensível maior que 2, espessura médio intimal no Doppler de carótidas maior que 1 milímetro, ou score de cálcio na TC de coronária, ou índice tornozelo braquial. Desses critérios aqui, que a gente está falando nessa tabela, eu quero que vocês saibam para o OSCE o 1 e o 2. História familiar e critérios de síndrome metabólica. O restante dos critérios vocês vão precisar saber para o TC, porque pode ser que vocês sejam cobrados em relação a isso. Aqui nós temos a tabelinha com os critérios de síndrome metabólica segundo a Federação Internacional de Diabetes. Critérios de síndrome metabólica. Para eu ter síndrome metabólica, eu tenho que ter 3 desses critérios, dos 5 critérios, sendo que um deles obrigatoriamente tem que ser a obesidade abdominal. Então, homens com circunferência da cintura maior ou igual a 94 centímetros ou mulheres com circunferência da cintura maior ou igual a 80 centímetros. Homens com HDL colesterol menor que 40, ou mulheres com HDL colesterol menor que 50. Triglicerídeos maior ou igual a 150, ou já tratando para hipertrigliceridemia. Pacientes que sejam pré-hipertensos, né? Pressão arterial sistólica maior ou igual a 130 ou diastólica maior ou igual a 85. Ou pacientes que já tenham hipertensão arterial sendo tratada. Ou pacientes pré-diabéticos, glicemia maior ou igual a 100, ou já diabéticos em tratamento. Eu preciso ter 3 desses critérios, sendo que obrigatoriamente um dos 3 critérios é a obesidade abdominal.
Vocês podem também memorizar. Eu preciso ter obesidade abdominal e mais 2 critérios, ok? Os americanos, eles consideram que existem também os pacientes que são considerados pacientes de altíssimo risco. Quem são esses pacientes? São os pacientes que têm múltiplos fatores de risco, especialmente os diabéticos. Pacientes que tenham fatores de risco não controlados, como, por exemplo, pacientes tabagistas que se recusam a parar de fumar. Pacientes com síndrome metabólica ou aqueles que têm um evento coronariano agudo. Esses pacientes são considerados pacientes de altíssimo risco. E aí, na fase 4, já estratifiquei, já vi qual é meu risco, eu tenho que reavaliar com quanto tempo eu devo ver esse paciente novamente. Então, pacientes que tenham baixo risco, eu devo orientar mudanças do estilo de vida caso seja necessário e, se preciso, reavaliar com 6 meses. Pacientes de risco intermediário, eu também só vou prescrever mudança de estilo de vida, porém o retorno será com 3 meses. E pacientes de alto risco, eu já vou obrigatoriamente prescrever tratamento farmacológico, seja para diabetes, para hipertensão, para dislipidemia, caso ele precise, e vou reavaliá-lo com 3 meses. A avaliação do risco cardiovascular ela deve ser feita inicialmente para os americanos aos 20 anos de idade. A história familiar de DAC ela deve ser reavaliada periodicamente. Em toda consulta, que deve ser feita pelo menos cada 2 anos, eu devo avaliar tabagismo, dieta, ingesta de álcool, atividade física, até mesmo para orientar meu paciente em relação a isso. Devo examinar, fazer dados do exame físico, colher o IMC do paciente, circunferência abdominal e pressão arterial. É um exame físico que vocês já são capazes de fazer, já que vocês já treinaram todas essas habilidades. E eu devo avaliar o perfil lipídico e a glicemia a cada 5 anos, a não ser que o paciente tenha fatores de risco para diabetes ou dislipidemia, eu devo fazer essa avaliação a cada 2 anos. Na orientação, eu devo orientar a abolição do fumo, caso o paciente fume, o controle da pressão arterial, controle da diabetes, manutenção e obtenção e manutenção do peso ideal, instituição de uma dieta saudável e prática de exercícios físicos. Então, vocês podem ver que para calcular o risco cardiovascular, vocês vão fazer uma consulta médica completa. Identificar, colher os dados, antecedentes, história familiar, fazer um exame físico e, por fim, orientar o paciente em relação a isso. A prevenção ela deve começar do nascimento e continuar por toda a vida.